Glauber fica! 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 Nós não estamos suspendendo a luta contra o poder oligárquico. Nós não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos assassinos de Marielle. Nós não estamos suspendendo a luta pela responsabilização dos golpistas de plantão. Nós não estamos suspendendo o conjunto das nossas lutas. A suspensão da greve de fome vem a partir de uma mensagem que demonstrou, através de toda essa solidariedade, um recuo, uma sinalização importante contra a perseguição que aqui se estava operando. Eu não preciso mais falar do que aconteceu aqui, do que estava acontecendo aqui. Porque vocês tornaram possível que as pessoas soubessem o que estava aqui acontecendo. Meu muitíssimo obrigado a todo mundo que fez com que esse momento fosse possível. A luta contra a injustiça, ela também não vai parar. E ela não vai ser suspensa. Alguns companheiros vão expressar suas opiniões a respeito do que motivou essa trégua a Glauber Braga. Porém, eu gostaria de expressar a minha opinião pessoal. Eu acho que a jogada de Glauber Braga, fazendo a greve de fome, trouxe ao conhecimento de toda a população os reais motivos da sua cassação, que perpassam a raiva que Arthur Lira tem de Glauber por ele ter prejudicado o orçamento secreto. Não só Lira, como todos aqueles que se beneficiaram das emendas secretas, do orçamento secreto. Isso estava, de certa maneira, pressionando Arthur Lira, que ficou exposto, e a coisa foi aparecendo, e hoje está muito claro de que Arthur Lira está por trás. E qual o motivo da cassação de Glauber Braga? O motivo é porque ele é um deputado anticorruptos. Teve uma pseudo-repórter aí que falou que Glauber agiu como um bebê que não aceita uma determinada punição e que faz birra e tudo mais. É muito burro isso. Quem age como bebê é Bolsonaro, se vitimando, se mostrando o tempo todo de fraldão, mostrando sua condição física para tentar fazer a cabeça do seu gado. Foi uma tremenda jogada de marketing do Glauber, embora nós sabemos que ele levaria a cabo, mas ele expôs a podridão do Centrão e dos bolsonaristas. Nota 10 pro Glauber. E parece que o jogo virou pro Glauber Braga, hein? De quem já estava praticamente cassado, agora ele está praticamente absolvido, não vai mais perder o mandato dele. O que aconteceu? Olha, não tem exatamente a ver com a greve de fome que ele fez. É lógico que pesa, mas o fator principal não é esse. Com o tempo passando, o Glauber ficou quase 10 dias sem comer. Nesse tempo, começou a sedimentar alguma coisa na cabeça do Centrão. O primeiro motivo é o seguinte: cara, a gente vai caçar um deputado porque chutou a bunda de um cara do MBL. Primeiro, ninguém gosta do MBL. Segundo, é um motivo banal. Se é um motivo banal, e depois quando tiver um motivo sério, porque tá cheio de gente da direita na fila do Conselho de Ética com pedido de cassação. Se a gente caça um cara por um motivo tão bobo como esse, e o meu que é grave, eu vou ser cassado também? Então será que vale a pena eu caçar um cara de lá e depois na sequência eu ser cassado? Não é melhor passar um pano e deixar tudo como tá? Deixar tudo quieto? Segundo motivo, o Centrão, ele não tem muito apetite pra caçar ninguém não, exatamente pelo que eu falei, vamos deixar tudo do jeito que tá. Só que quem quer a cassação do Glauber é o Arthur Lira, é uma rixa pessoal. Então o que os deputados estão começando a perceber? Pera lá, se o Arthur Lira tem uma rixa pessoal com alguém, e ele consegue caçar um deputado por causa disso, por causa de uma questão pessoal, e se eu tiver um problema com o Arthur Lira, ele vai me caçar? Eu vou dar esse poder todo pro Arthur Lira? Eu vou deixar na mão dele decidir quem tem mandato ou quem não tem? Será que não é dar poder demais pra um cara que a gente sabe muito bem quem é? Terceira coisa é o Hugo Mota. O Hugo Mota é o presidente da Câmara que acabou de tomar posse agora em fevereiro. E o Arthur Lira é o presidente anterior, que ficou lá 4 anos e que tem muita influência. Pro Hugo Mota, se ele faz o capricho do Arthur Lira, é como se ele estivesse mantendo o poder nas mãos do Arthur Lira. Então eu quero ser o presidente. Eu que mando nisso aqui. Eu não vou fazer a vontade do Arthur Lira. Eu não vou caçar porque ele quer. Porque quem manda sou eu. E não é o Arthur Lira que continua mandando. Então começou a sedimentar na cabeça do Centrão que não interessa pra ninguém isso daí. Vai dar muito poder pro Arthur Lira, não interessa pro Hugo Mota, não interessa pro Centrão, não interessa pra ninguém. E o jogo foi virando. Agora o Hugo Mota já falou, olha, esquece, vai ficar na minha gaveta essa cassação. Publicamente ele falou que é uma trégua de 60 dias, mas não, isso não vai nem pra votação. Não interessa pro Hugo Mota colocar em votação uma cassação que favorece o Arthur Lira, que é o adversário dele. O que você acha? Responde aqui pra mim nos comentários. Da desproporcionalidade da decisão. Fala. O pianista é o Glauber Braga.
A greve de fome a que se submeteu Glauber Braga é uma coisa de guerreiro. Só uma pessoa muito convicta, embasada em princípios, é capaz de fazer, porque a fome dói. A fome judia. Nenhum desses parasitas do Congresso seria capaz de fazer uma greve de fome, porque o negócio deles é conforto, é vida boa. E pelo que nós conhecemos de Glauber Braga, ele vai até o fim, ele vai até a morte, se preciso for. Essa injustiça tem que ser revista, porque até parlamentar que matou o outro lá dentro não tomou esse gancho que ele vai tomar. E foi o pai do Collor, que matou outro parlamentar. Essa briga não é pelo chute na bunda daquele bunda mole. Isso é vingança pelo que Glauber tem feito lá dentro, guerreando, lutando, combativo. Todos sabem que a denúncia do orçamento secreto que Glauber expôs Lira faz com que Lira hoje queira mais é o Glauber morto mesmo. E nós vimos também o Nicolas Chupetinha com o celular falando com o Bolsonaro bem no momento do julgamento no Conselho de Ética de Glauber. Bolsonaro está articulando. Bolsonaro, que se vitimiza o tempo todo, dá uma de coitadinho, quer mais é que o Glauber morra. Uma pessoa que articula pelo mal dos outros. É um ser humano de segunda categoria. Aliás, não é humano. Precisamos nos mobilizar. Ou vamos perder Glauber no parlamento, e ele é muito importante para o mundo, porque hoje não há mais pessoas como Glauber. Glauber Braga não está sendo caçado por ter expulsado o manifestante do MBL da Câmara e ter dado 3 chutinhos no bumbum dele. Ele está sendo caçado porque ele denunciou as falcatruas do Arthur Lira e dos seus compartidários do Centrão e da direita, a roubalheira, o desvio de emendas e outras falcatruas. Agora ele está pagando o preço da perseguição política por isso. Bom, a vergonha, porque o Conselho de Ética supostamente é para punir falta de decoro dos parlamentares e não perseguição política. É um absurdo, vergonha. Deputado federal frouxo, tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar, eu vou dar um soco na tua cara, né? Esse cara tá toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa do Largo da Carioca. Você me contou, tá arrebentando a porrada. Não sabe o nome da nossa voz, sabe o nome dessa porra, não. Você não é homem. Você não é homem. Você vai parar? Fulano é brigar contigo se você falar. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? E a sua mamãe? Ameaçou a mãe de um militante nosso. E tem a votação por violência doméstica. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Mas se alguém tem cérebro de ovo cozido, esse alguém é o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Nós estamos acompanhando, estamos atentos, tem a ver com violência política, porque eu acho que os casos chamam muita atenção para isso. A gente recebe muita violência política e isso não é devidamente tratado. Né? Então ela está se reiterando a violência política, não tem um paradeiro, e às vezes a gente é obrigado a pôr esse paradeiro porque as instituições matou. Acho que essa é uma questão bem séria. Quem não responsabiliza quem comete tem violência política, mas sim quem sofre. Quem sofre. Agradecer muito a presença aqui, ministro. A gente é importante essa solidariedade ativa que consegue movimentar a luta e a denúncia.
estamos aqui em parceria, né, em protesto junto, para que de fato esse nosso país e o nosso Congresso ele repense efetivamente a sua posição, o Conselho de Ética reveja a sua posição, né, porque lutar por dignidade, lutar por justiça, defender e ser defendido não é crime. Aqui o representante do MPA, do MTST, do MST, representando a proteção da alguém, acompanhar também da minha equipe, a nossa solidariedade. Só o Brasil mesmo para punir quem denuncia o crime e deixar o criminoso na rua, que coisa boa, né? Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. É isso que está acontecendo agora com o deputado Glauber Braga, que está sendo caçado. A história é que ele reagiu a provocações de um militante que fazia vídeo confrontando o político na busca de ficar famoso na internet e ganhar uns votos ali na hora da eleição, né? A minha pergunta é como é que alguém pode achar uma boa ideia votar num tipo desse de vacilão? Só podia ser do MBL, é claro, né? É necessário ter graduação em vacilação para participar dessa bagaça. Mas é claro que uma hora ele ia encontrar alguém para dar um sacode nele, né? E quem caiu na armadilha foi justamente o Glauber Braga. Será que o Kim Kataguiri estava no esquema, armado por Lira, para pegar o dinheiro público também? Duvida não, hein? A questão muito mais profunda é que o Glauber Braga estava botando água no chope do Lira e do restante da quadrilha que estava lá no Congresso, né? Eles estavam se deliciando com o orçamento secreto. 50 bilhões de reais, amigo, sem ter que apresentar uma notinha sequer, já pensou? Nunca foi tão fácil meter a mão na bufunfa. O Congresso virou uma grande lavanderia. Olha, num ambiente de gente honesta, isso já ia dar merda, é natural. Agora imagina na Câmara dos Deputados, hein? Diz você aí pra mim, tem algum lugar no mundo melhor pra fazer essa operação do que lá dentro do Congresso brasileiro? Ainda mais com uma impunidade parlamentar do jeito que é, né? Ninguém pode ser preso ali. E você aí se achando inteligente, hein? O Glauber Braga, ao invés de ficar quietinho, pegar o seu pacote e ficar de boquinha fechada, resolveu enfrentar logo o chefão do esquema de distribuição de dinheiro público. O que acontecia lá por debaixo dos panos, né? E começou a entregar geral. Podia dar certo isso? Ele botou a boca no trombone e foi responsável por acabar com a farra do orçamento secreto, inaugurada por Bolsonaro, para comprar voto com dinheiro público. Você lembra, né? Afinal, a única maneira de Bolsonaro ter a simpatia de alguém é distribuindo muito dinheiro para todo mundo. Ou você acha que eles querem Bolsonaro lá até hoje porque ele foi um grande presidente? Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Vossa Excelência não pode fazer isso. Eu lamento acabar com a sua paixão, mas Bolsonaro todo mês entregava quase 5 bilhões na mão do Lira. O Lira dava um bocadinho para cada um dos seus comparsas, né? Tudo na mais absoluta legalidade, através do homem que tem fama de ser o mais honesto do país. E agora, Glauber Braga, um homem que deveria ser levantado pelo povo, que deveria ter estátua em cada praça pela coragem que ele teve, vai ser posto na rua, amigo, para entender que esse bagulho de honestidade não tem lugar lá no Congresso, não. Se quiser ser político, tem que participar do esquema. Ou então ficar de fora, de bico fechado. Afinal, o brasileiro é o povo mais roubável do mundo inteiro. E não vem você achando que vai tirar esse benefício do povo, não. Que ele pode até ser roubado, mas o problema é que ele gosta. Tô falando sério. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, pode ser caçado pela acusação de agressão a um sujeito de um grupo fascista que o provocava há tempos. Deputado federal frouxo, você quer o quê? Você quer o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Pois é, esse moleque ficava perseguindo o deputado e tentando fazer ele perder a paciência, até que conseguiu o que queria. E a sua mamãe? E a sua mamãe? É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Eu tô aqui pra fazer a defesa. Viu, bonitão? Só para esclarecer a fala desse elemento, desse moleque. A mãe do deputado foi prefeita da cidade de Nova Friburgo, sofreu acusação de crime de responsabilidade, foi condenada em primeira instância, absolvida por unanimidade na segunda instância e o processo foi arquivado. E vamos falar a verdade aqui.
ninguém tem sangue frio para ouvir uma acusação mentirosa, caluniosa contra a mãe, vindo de um provocador, e não se exaltar. E por causa dessa confusão que se estendeu para fora do Congresso, o Glauber está sofrendo o processo de cassação. O moleque conseguiu a visibilidade que ele queria, mas o deputado também acusou o ex-presidente da casa, Arthur Lira, de estar por trás do processo de cassação. Glauber afirmou que essa é uma retaliação do Arthur Lira por causa da luta dele contra o orçamento secreto e a corrupção. A tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais, que não casa com a sua declaração de imposto de renda. E é contra toda essa perseguição que o deputado Glauber Braga está em greve de fome há mais de 6 dias e meio. Mas é curioso lembrar que tem deputada que ameaçou com arma de fogo um cidadão desarmado, tem deputado acusado de corrupção, tem deputado acusado de violência doméstica e tem outros de ser do crime organizado, de apoiar golpe de Estado, mas nenhum deles foi cassado. Você acha que o Glauber Braga está sendo perseguido? Escreve aqui nos comentários. E toda a nossa solidariedade ao deputado Glauber Braga. E o deputado Glauber Braga postou um vídeo chocante em suas redes sociais que tá todo mundo falando disso. Será que a greve de fome foi só para aparecer? No vídeo ele responde isso. Eu trouxe para mostrar para vocês, peço que assistam e já deixem nos comentários a sua opinião. Acompanhe. Escuta só. Estou em greve de fome há 3 dias, 8 horas e 50 minutos. O vídeo é de ontem. Eu sou Glauber, estou aqui, nesse momento, no plenário, onde o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato. Vergonha. Você que não me conhece pode dizer, está querendo aparecer. E é isso mesmo. O que está acontecendo aqui precisa aparecer. Com certeza, eu O que concordo. está acontecendo na Câmara, nesse momento, precisa ser conhecido pelas pessoas. Perfeito, já compartilhei, A gente. tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais. Que isso, não casa com a sua declaração de imposto de renda. A gente vai continuar aguentando esse manejo de bilhões de reais. E aí? Daquilo que se convencionou chamar de orçamento secreto. Pois é. Eu estou sendo perseguido aqui na Câmara. Todo mundo sabe disso. E, evidentemente, os nossos inimigos sabem disso por essas denúncias que o mandato tocou. Com certeza. Eu poderia simplesmente ir para minha casa e aceitar essa decisão do Conselho de Ética, mas eu não aceito. Eu não aceito e sei que muita gente não aceita. Sim. Porque hoje estão calando a minha voz, mas amanhã vai ser a voz de outra pessoa que venha se insurgir contra essa prática corrupta do orçamento secreto. Perfeito. O Lira tem muito poder, Arthur Lira tem muita grana, mas ele não pode tudo. Ele não pode comprar o que está aqui na minha cabeça. O Glauber Braga está sendo vítima de uma enorme injustiça. Chutou o traseiro de um delinquente do MBL, um desses abobados de direita que persegue e intimida a esquerda, enfiando o celular na cara das pessoas. O idiota do MBL chamou de corrupta a mãe do Glauber, uma senhora de 75 anos que tinha Alzheimer e que, aliás, veio a falecer. O caso foi para o Conselho de Ética da Câmara, que recomendou a cassação de Glauber. Evidente que isso não é uma razão para cassar um mandato e que essa punição é totalmente desproporcional. Mas a direita quer usar o caso para se vingar do Glauber, porque ele foi um dos que denunciou o orçamento secreto do governo Bolsonaro. Aquelas emendas que não se sabia nem quem indicou, nem para onde ia o dinheiro. Então, a punição do Glauber não é porque ele enxotou o bobalhão do MBL, mas é uma vingança, porque ele denunciou a farra das emendas secretas. Bem, eu também sempre denunciei isso, e acho um absurdo o Congresso ainda ter 50 bilhões em emendas. Mas agora, a cassação do Glauber vai pro plenário. E a direita, a mesma que defende os criminosos do 8 de janeiro, vai querer caçar o deputado. Então, eu já adianto aqui, o meu voto é não. Por mim, Glauber fica. Meus amigos, eu estou aqui hoje na Câmara de Deputados por uma causa muito importante. O Conselho de Ética vai decidir em breve sobre o processo de cassação do deputado Glauber Braga. E é um dos deputados mais importantes desta casa, combativos, presentes e muito importantes. Portanto, Glauber fica. Olá, deu o colchão dele lá. Eu estou aqui com nós já.
Você quer sentar no colchão, a gente senta na cabeça. Só quando a gente não fazendo os caras sem mais entendi. Essa comissão não sei. Você controlou, não, tu não sei. É, e você também? Tô bem. Tô bem. Tô fisicamente bem. Tô psicologicamente bem também. Isso não tem nada a ver com o pontapé no rapaz do MBL. Isso é um troco do Centrão no Flávio Dino por causa do orçamento secreto.